Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem caminhar pela vida com uma proteção especial, como se uma força maior estivesse sempre ao seu lado? E se eu te dissesse que existe um signo do zodíaco que carrega consigo as marcas mais claras da proteção divina? Hoje vamos falar sobre Leão, e eu vou te mostrar 8 provas impressionantes de que este signo não é apenas especial, mas é verdadeiramente abençoado e protegido por Deus de maneiras que vão te surpreender. Talvez você conheça alguém de Leão, ou talvez você mesmo seja deste signo. Você já reparou como essas pessoas parecem sempre se levantar depois das quedas? Como elas possuem uma luz interior que parece nunca se apagar completamente. Isso não é coincidência. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir segredos antigos sobre a conexão espiritual de Leão com o divino, e vai entender por que tantas tradições místicas ao redor do mundo reconhecem este signo como portador de uma missão sagrada. Se você ficar até o final, vai aprender a identificar esses sinais de proteção não apenas nos leoninos, mas também vai descobrir como essa energia pode influenciar sua própria vida. Você vai perder informações valiosas sobre propósito de vida, proteção espiritual e o verdadeiro significado de carregar uma luz divina dentro de si se sair agora. Então prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua compreensão sobre espiritualidade e astrologia. Primeira prova: o coração de Leão reflete o amor divino. A primeira prova da proteção divina sobre Leão está gravada na própria essência deste signo: o coração. Sim, Leão rege o coração no corpo humano, e isso vai muito além da anatomia física. Estamos falando do centro emocional, do lugar onde nasce o amor verdadeiro, a compaixão e a generosidade. Pense comigo. Qual é a maior mensagem que todas as tradições espirituais trazem? O amor. E qual signo carrega o amor como sua maior força? Leão. Quando observamos os leoninos de perto, percebemos algo extraordinário. Eles amam com intensidade, com pureza, com uma entrega que muitas vezes chega a assustá-los. Esse amor não é pequeno, não é calculado. É um amor que transborda, que aquece, que ilumina todos ao redor. E sabe de onde vem essa capacidade? Da conexão direta com a fonte divina do amor. Deus colocou em Leão a tarefa de mostrar ao mundo como é amar sem medo, sem reservas. Mas tem mais. Esse coração leonino não é apenas generoso, ele é corajoso. Quantas vezes você já viu um leão defender alguém que ama, mesmo correndo riscos? Quantas vezes viu um leonino abrir mão de suas próprias necessidades para garantir que aqueles ao seu redor estivessem bem? Isso é proteção divina em ação. Deus protege aqueles que protegem os outros. E Leão faz isso naturalmente, como se fosse parte de seu destino. A ligação entre o coração e o divino é antiga. Nas escrituras sagradas de diversas tradições, o coração é descrito como a morada de Deus dentro do ser humano. É onde a voz divina sussurra, é onde sentimos a presença do sagrado. Leão, ao reger este órgão tão simbólico, torna-se um canal direto dessa energia. Por isso, quando um leonino age a partir do coração, ele está literalmente agindo com orientação divina. Essa generosidade do coração de Leão também se manifesta em sua capacidade de perdoar. Mesmo quando ferido, mesmo quando traído, o leonino tem dentro de si uma força que o permite liberar mágoas. Isso não é fraqueza, é sabedoria espiritual. É compreender que carregar rancor apenas fecha as portas para as bênçãos. E Leão, protegido por Deus, precisa manter essas portas abertas para continuar recebendo a abundância divina que é seu direito de nascença. Segunda prova: a força interior que supera qualquer desafio. A segunda prova é impossível de ignorar quando você convive com o leonino. A força. Não estamos falando de força física, embora muitos leoninos também a possuam. Estamos falando de uma força interior, uma resiliência que desafia todas as lógicas. Quando a vida derruba um leão, algo mágico acontece. Ele se levanta. Sempre. E se levanta mais forte, mais sábio, mais brilhante. De onde vem essa capacidade de renascer das cinzas? Da proteção divina. Deus não dá fardos pesados para ombros fracos. E quando escolheu Leão para carregar a bandeira da coragem no zodíaco, ele também garantiu que este signo teria a força necessária para cumprir sua missão. Cada desafio que um leonino enfrenta não é um castigo, é um treinamento. É Deus forjando um guerreiro da luz. Observe a natureza. O leão animal, rei da selva, enfrenta seus desafios com dignidade. Ele não se esconde, não foge de suas responsabilidades. E o leonino humano carrega essa mesma essência. Quando surgem problemas, quando as tempestades da vida se aproximam, Leão não procura onde se esconder. Ele ergue a cabeça, abre os braços e enfrenta. Essa coragem não vem do ego, vem da certeza profunda de que está protegido.
Muitas vezes, as pessoas interpretam mal essa força de leão. Acham que é arrogância, que é prepotência. Mas quem tem olhos espirituais para enxergar reconhece a verdade. É fé. É a fé inabalável de quem sabe que não caminha sozinho, de quem sente a mão divina guiando cada passo. Por isso, mesmo nos momentos mais escuros, existe uma luz dentro do leonino que se recusa a se apagar. Essa força interior também se manifesta na capacidade de leão de inspirar outros. Quantas vezes você já se sentiu mais forte apenas por estar perto de um leonino? Quantas vezes as palavras de um leão te deram coragem para enfrentar seus próprios medos? Isso acontece porque a proteção divina sobre eles transborda. É como uma vela acesa que pode acender milhares de outras sem perder sua própria chama. Leão é essa vela, abençoada para iluminar não apenas seu caminho, mas o caminho de muitos. E tem um detalhe importante. Essa força não torna Leão insensível. Pelo contrário, os leoninos sentem profundamente, choram, se machucam como qualquer um. Mas a proteção divina age justamente aí, no meio da dor, transformando feridas em sabedoria, lágrimas em compreensão, perdas em crescimento. É o milagre da transformação acontecendo todos os dias na vida de um leonino. Terceira prova, a luz natural que atrai bênçãos e oportunidades. A terceira prova da proteção divina sobre Leão é visível até para quem não entende nada de espiritualidade. É a luz. Sim, existe uma luminosidade especial que emana dos leoninos. Não é algo que se vê com os olhos físicos, mas que se sente com a alma. Quando um leão entra em um ambiente, algo muda. A energia se eleva, as pessoas se voltam, a atenção é naturalmente atraída. Essa luz não é acidental. É uma marca divina. Assim como Deus criou o sol para iluminar o mundo físico, Ele criou o leão para iluminar o mundo emocional e espiritual das pessoas ao seu redor. E qual é o astro que rege Leão? O Sol. A conexão é perfeita, proposital, sagrada. O leonino é um reflexo da luz divina na Terra, e por isso carrega consigo uma responsabilidade enorme, mas também uma proteção incomparável. Pense em quantas oportunidades surgem na vida de um leonino. Pode parecer sorte para quem observa de fora, mas não é. É consequência direta dessa luz interior. As oportunidades são atraídas pela vibração elevada que Leão naturalmente emite. É como se o universo conspirasse a favor daqueles que carregam a luz divina. Portas se abrem onde para outros estariam fechadas, caminhos surgem onde outros veem apenas obstáculos. Mas essa luz também traz desafios. Nem todos estão preparados para tanto brilho. Algumas pessoas se sentem ofuscadas, ameaçadas, diminuídas perto de um leonino. E aí vem a proteção divina novamente. Deus afasta de Leão aqueles que não conseguem celebrar sua luz, aqueles que tentariam apagá-la. Parece coincidência quando certas amizades se desfazem, quando certos relacionamentos terminam, mas é proteção. É o divino limpando o caminho para que apenas quem realmente merece permaneça ao lado do leonino. Essa luminosidade de Leão também tem um propósito curativo. Quantas vezes você já se sentiu melhor apenas conversando com o leonino? Quantas vezes a presença deles trouxe clareza para uma situação confusa em sua vida? Isso acontece porque a luz cura, a luz revela, a luz transforma. E Leão, como portador dessa luz divina, acaba se tornando um instrumento de cura para muitos, mesmo sem perceber. E aqui vai um segredo poderoso. Quanto mais o leonino reconhece e honra essa luz dentro de si, mais forte ela se torna. Quanto mais ele se conecta com sua missão de iluminar o mundo, mais proteção divina ele recebe. É um ciclo sagrado. A luz atrai bênçãos, as bênçãos fortalecem a luz fortalecida atrai ainda mais bênçãos. Por isso você vê leoninos que parecem viver em um estado constante de graça, sempre recebendo milagres, sempre sendo favorecidos pelo destino. Agora me conta uma coisa. Você está gostando de descobrir essas provas da proteção divina sobre Leão? Se está, esse é o momento perfeito para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo sobre espiritualidade, signos e desenvolvimento pessoal que eu trago para você. E deixa aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Vamos criar uma corrente de luz positiva, reunindo pessoas do mundo inteiro que buscam conhecimento espiritual. Agora vamos para a quarta prova. Quarta prova, o propósito de liderança marcado pelo divino. A quarta prova da proteção especial de Deus sobre Leão está em seu propósito inegável de liderança. Desde criança, o leonino já demonstra essa característica. Ele naturalmente toma frente, organiza as brincadeiras, defende os colegas, inspira confiança. Isso não é ensinado, não é aprendido em livros.
É parte de sua essência espiritual, uma missão que veio cumprir nesta vida. A liderança de Leão não é a liderança autoritária que humilha e diminui os outros. É uma liderança inspiradora, que eleva, que ensina, que abre caminhos. É a liderança de quem lidera pelo exemplo, não pelo medo. E sabe por quê? Porque é uma liderança abençoada, uma liderança que reflete o modelo divino de guiar com amor. Deus não força ninguém a nada, Ele inspira, Ele mostra o caminho. E Leão faz exatamente isso. Olhe para a história da humanidade. Quantos grandes líderes espirituais, quantos transformadores sociais, quantos visionários eram leoninos? A lista é impressionante. E isso não é coincidência. Quando Deus precisa de alguém para liderar uma transformação importante no mundo, Ele frequentemente escolhe um leão. Por quê? Porque sabe que pode confiar. Sabe que o leonino tem a coragem necessária, a força interior, o coração generoso e a luz para guiar outros mesmo através da escuridão. Mas essa liderança vem com responsabilidade. E aqui entra mais uma camada da proteção divina. Deus não abandona aqueles que Ele chama para liderar. Cada vez que um leonino assume uma posição de liderança, seja na família, no trabalho, na comunidade, ele recebe também os recursos espirituais necessários. Recebe sabedoria nos momentos de decisão, recebe discernimento para identificar quem merece confiança, recebe força para continuar quando todos os outros desistem. Essa vocação para liderar também explica por que leoninos sofrem tanto quando são impedidos de expressar essa natureza. Quando são colocados em posições onde precisam apenas obedecer sem questionar, onde sua voz não é ouvida, onde seu potencial é desperdiçado. Esse sofrimento não é capricho, é a alma gritando que está fora de seu propósito divino. E novamente, a proteção de Deus age. Eventualmente, portas se abrem, oportunidades surgem, e o leonino encontra seu lugar de direito, onde pode liderar e fazer a diferença. Tem um aspecto profundo dessa liderança que precisa ser compreendido. Leão não lidera apenas pessoas, ele lidera pelo exemplo de vida. Sua maneira de enfrentar desafios, sua recusa em se curvar diante das dificuldades, sua capacidade de perdoar e seguir em frente, tudo isso ensina. Mesmo quem nunca teve uma conversa profunda com o leonino pode aprender apenas observando como ele vive. E essa é a forma mais pura de liderança, aquela que transforma sem forçar, que inspira sem exigir. Quinta prova, a capacidade de renascimento após cada queda. A quinta prova é aquela que deixa qualquer um impressionado quando para observar. É a capacidade sobrenatural de Leão de renascer após cada queda. Você já viu leoninos passarem por situações que destruiriam qualquer outra pessoa? Perdas devastadoras, traicões profundas, fracassos públicos, doenças graves. E o que acontece? Contra todas as expectativas, eles se levantam. Não apenas se levantam, mas voltam melhores, mais fortes, mais sábios. Isso é milagre. Não tem outra palavra. É a mão divina agindo de forma tão clara que até os céticos precisam pausar e refletir. Como é possível alguém ser destruído na quinta-feira e na segunda-feira seguinte já estar construindo algo novo, já estar sorrindo novamente, já estar ajudando outras pessoas? Só com proteção divina. Só com uma conexão direta com a fonte infinita de renovação que é Deus. Existe uma analogia perfeita na natureza. A fênix. O pássaro mitológico que morre em chamas e renasce das próprias cinzas. Essa não é apenas uma bela história, é a descrição exata da energia leonina. Cada fim na vida de um leão é, na verdade, um novo começo disfarçado. Cada perda é uma limpeza para que algo melhor possa chegar. E o leonino sabe disso. Mesmo quando está no meio da dor, existe uma parte dele que já está se preparando para o renascimento. Essa capacidade de renovação constante tem uma explicação espiritual profunda. Leão está conectado com a energia do fogo sagrado, o fogo que não destrói, mas purifica. É o fogo que queima o que não serve mais, que transforma o velho em novo, que transmuta a dor em sabedoria. Por isso, cada experiência difícil na vida de um leonino, por mais dolorosa que seja no momento, eventualmente se revela como uma bênção, como um degrau necessário em sua evolução espiritual. E tem uma coisa linda nisso tudo. Quando um leão renasce, ele não renasce sozinho. Ele traz consigo todos aqueles que estão ao seu redor. Sua recuperação inspira outros a não desistirem. Sua volta por cima mostra que é possível superar o impossível. Seu sorriso depois da tempestade acende esperança nos corações daqueles que ainda estão lutando. Isso é proteção divina se multiplicando, é uma bênção se espalhando. Mas precisa ficar claro. Esse poder de renascimento não significa que Leão não sofre. Não significa que as quedas não doem. Elas doem, e muito.
O leonino chora, se desespera, passa por momentos de dúvida profunda. A diferença é que, no fundo do poço, quando tudo parece perdido, surge aquela força inexplicável. Surge aquela voz interior que diz: levante-se. E o leonino levanta. Sempre levanta. Porque Deus não permite que aqueles que Ele protege permaneçam caídos para sempre. Sexta prova: a intuição aguçada que protege de perigos. A sexta prova da proteção divina sobre Leão é algo que os próprios leoninos muitas vezes não percebem conscientemente, mas que age constantemente em suas vidas. É a intuição. Uma intuição aguçada, precisa, quase profética. Quantas vezes você ouviu um leonino dizer que sentiu que não deveria ir a algum lugar e depois descobriu que evitou um grande problema? Quantas vezes viu um leão recusar uma oportunidade que parecia boa e posteriormente se revelou uma armadilha? Essa intuição não é sorte. É orientação divina. É Deus sussurrando aos ouvidos daqueles que Ele protege, alertando sobre perigos, guiando para oportunidades corretas, sinalizando quem é amigo e quem é inimigo disfarçado. O leonino pode não entender racionalmente porque sente o que sente sobre certas pessoas ou situações, mas aprende cedo a confiar nesses pressentimentos. E quando confia, é poupado de inúmeros sofrimentos. Tem um aspecto fascinante nisso. Leão muitas vezes percebe a verdadeira natureza das pessoas muito antes de todos os outros. Ele sente quando alguém está mentindo, quando alguém tem más intenções, quando alguém não é quem diz ser. Isso incomoda algumas pessoas, especialmente aquelas que tentam enganar o leonino. Elas se perguntam como ele consegue ver através das máscaras. A resposta é simples: proteção divina concede discernimento. Deus abre os olhos espirituais daqueles que precisam ver além das aparências. Essa intuição de Leão também funciona em direção positiva. Ele consegue identificar as pessoas certas, aquelas que vieram para somar, aquelas que carregam boas intenções. Consegue perceber oportunidades reais em meio a tantas falsas promessas. Consegue sentir quando está no caminho certo, mesmo que esse caminho pareça ilógico aos olhos dos outros. E quando segue essas intuições positivas, milagres acontecem, portas se abrem, conexões importantes são feitas. Existe uma prática espiritual que pode fortalecer ainda mais essa intuição em leoninos. É o silêncio. Quanto mais o leonino cultiva momentos de silêncio, de conexão consigo mesmo, de meditação ou oração, mais clara fica a voz divina interior. No meio do barulho do mundo, é difícil ouvir os sussurros do divino. Mas no silêncio, essas mensagens chegam com clareza, e o leonino que aprende a ouvir se torna praticamente impossível de ser enganado ou prejudicado. Tem mais uma camada nessa intuição. Ela não serve apenas para proteger o próprio leonino, mas também para proteger aqueles que ele ama. Quantas mães leoninas já salvaram seus filhos de perigos porque sentiram que algo não estava certo? Quantos amigos leoninos já alertaram seus próximos sobre situações perigosas? Essa é a proteção divina agindo através de Leão para abençoar não apenas ele, mas toda sua tribo. É Deus usando o leonino como instrumento de proteção para muitos. Sétima prova: a generosidade que multiplica bênçãos. A sétima prova da proteção especial de Deus sobre Leão está em algo que pode parecer contraditório à primeira vista. A generosity extrema. Leão dá. Dá seu tempo, dá seu dinheiro, dá sua energia, dá seu amor. Dá muitas vezes até mais do que tem. E as pessoas que não entendem espiritualidade olham para isso e pensam: esse leão vai acabar ficando sem nada. Mas sabe o que acontece? O oposto. Quanto mais o leonino dá, mais ele recebe. Isso não é magia, é lei espiritual. É a lei da abundância divina que funciona de forma perfeita na vida dos leoninos. Quando você dá de coração puro, sem esperar nada em troca, você abre canais para receber bênçãos do universo. E Leão faz isso naturalmente. Ele não calcula, não mede, não fica contando quanto deu para ver quanto vai receber. Ele simplesmente dá porque seu coração generoso não consegue fazer diferente. Observe os leoninos que você conhece. Mesmo aqueles que não têm muito materialmente, sempre estão dispostos a compartilhar o pouco que têm. É o leonino que paga o almoço do amigo que está desempregado. É a leonina que cuida do filho da vizinha para que ela possa trabalhar. É o leão que dedica horas ajudando alguém a resolver um problema sem cobrar nada. E o que acontece com essas pessoas? A vida cuida delas de volta. Sempre, sem falta. Tem histórias incríveis de leoninos que estavam em situações financeiras difíceis, mas mesmo assim ajudaram alguém que estava pior. E dias depois, de forma totalmente inesperada, receberam exatamente o que precisavam, muitas vezes em quantidade maior do que haviam dado. Isso é Deus honrando a generosidade.
É a proteção divina garantindo que aqueles que cuidam dos outros nunca ficarão desamparados. Mas a generosidade de Leão vai além do material. É a generosidade emocional, a capacidade de celebrar as vitórias dos outros como se fossem suas. Enquanto muita gente sente inveja quando alguém próximo conquista algo bom, o leonino sente alegria genuína. Ele comemora, ele incentiva, ele se orgulha. E sabe o que isso atrai? Mais motivos para o próprio leão comemorar. A energia que você coloca no mundo volta para você, sempre. Essa generosidade também protege Leão de um dos maiores perigos espirituais, o apego. Quando você tem a consciência de abundância, quando você sabe que sempre haverá mais, você não se apega a coisas, a pessoas, a situações. Você vive com leveza, com confiança, com fé. E essa leveza é uma forma poderosa de proteção, porque impede que você seja controlado pelo medo da perda. Leão, protegido por Deus, vive nessa consciência de abundância e, por isso, experimenta abundância constantemente. Oitava prova, a missão espiritual gravada na alma. E chegamos à oitava e talvez mais profunda prova da proteção divina sobre Leão. A missão espiritual gravada em sua alma. Cada pessoa neste mundo tem um propósito, mas alguns signos têm missões mais evidentes, mais urgentes. E Leão é um desses. A missão do leonino é clara: ser luz, inspirar coragem, liderar com amor, mostrar que é possível viver com dignidade mesmo diante das maiores adversidades. Essa missão não é opcional. Está inscrita na alma de cada leonino desde antes do nascimento. E Deus, ao dar uma missão tão importante, também garante que terá os recursos necessários para cumpri-la. Por isso a proteção sobre Leão é tão evidente, tão constante, tão milagrosa. Não é favoritismo, é necessidade. Deus precisa que seus guerreiros da luz estejam equipados para a batalha espiritual que vieram travar. Quando um leonino está alinhado com sua missão, tudo em sua vida flui com uma facilidade impressionante. As portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem, os recursos necessários surgem. Parece mágica, mas é apenas o universo se alinhando para apoiar alguém que está cumprindo seu propósito divino. Por outro lado, quando um leonino se desvia de sua missão, tentando viver uma vida pequena, apagando sua luz para não incomodar ninguém, tudo trava. Nada funciona direito, porque ele está nadando contra a corrente de seu destino. A missão de Leão é especialmente importante nestes tempos. Vivemos em uma era onde o medo, a dúvida e o desânimo se espalharam como nunca. As pessoas estão perdidas, sem referências, sem esperança. E é justamente nesses momentos que os leoninos são chamados a brilhar mais forte. Sua coragem inspira outros a serem corajosos. Sua fé fortalece a fé daqueles que estavam prestes a desistir. Sua luz ilumina caminhos para aqueles que só enxergavam escuridão. Mas cumprir essa missão não é fácil. Vem com sacrifícios, com responsabilidades pesadas, com momentos de solidão profunda. Porque nem todos entendem o chamado de um leonino. Nem todos conseguem acompanhar seu ritmo. Nem todos suportam tanto brilho. E aí está a proteção divina novamente. Deus compensa cada sacrifício, cada lágrima derramada em solidão. Cada vez que o leonino se sente incompreendido, compensa com experiências de amor puro, com vitórias inesperadas, com momentos de graça que fazem tudo valer a pena. E aqui vai a verdade mais linda de todas. Quando você é um leonino e aceita plenamente sua missão, quando você para de lutar contra quem você é e abraça seu propósito de ser luz no mundo, algo extraordinário acontece. Você sente a presença divina de uma forma tão real, tão próxima, tão tangível, que todas as dúvidas desaparecem. Você sabe, com absoluta certeza, que está protegido, que está guiado, que nunca esteve sozinho. E essa certeza se torna sua maior força, seu escudo mais poderoso contra todos os desafios da vida. Então agora você já conhece as 8 provas inegáveis de que Leão é o signo mais protegido por Deus. Desde o coração generoso que reflete o amor divino, passando pela força interior que supera qualquer obstáculo, pela luz natural que atrai bênçãos, pelo propósito de liderança marcado pelo divino, pela capacidade milagrosa de renascimento, pela intuição aguçada que protege de perigos, pela generosidade que multiplica abundância, até chegar à missão espiritual gravada na alma. Mas essas informações não servem apenas para entender melhor os leoninos. Elas servem para inspirar todos nós. Porque mesmo que você não seja de leão, você pode aprender com essas características. Você pode desenvolver um coração mais generoso. Você pode cultivar força interior. Você pode se conectar com sua própria luz. Você pode descobrir e abraçar sua missão espiritual.
Se você chegou até aqui, é porque também está buscando essa conexão com o divino em sua própria vida. E essa busca já é um sinal de que você está no caminho certo. Continue procurando conhecimento espiritual, continue aprendendo sobre os mistérios do universo, sobre os signos, sobre as energias que nos cercam. Cada informação que você absorve é uma semente plantada em sua consciência, que eventualmente vai florescer em sabedoria e transformação. Por isso eu te convido a fazer parte dessa comunidade de buscadores da verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E me conta aqui nos comentários, você é de Leão ou conhece alguém desse signo? Quais dessas provas você reconhece em sua vida ou na vida de leoninos que você conhece? Vamos criar uma conversa rica, trocando experiências e aprendendo uns com os outros. E aqui vai meu desafio final para você. Durante esta semana, seja você de Leão ou não, escolha uma dessas 8 características e pratique. Se escolher a generosidade, faça algo generoso todos os dias. Se escolher a coragem, enfrente um medo que você vem evitando. Se escolher ser luz, esforce-se para levar positividade para todos os ambientes que frequentar. E depois volte aqui e me conte o que aconteceu. Porque quando você age de acordo com princípios espirituais elevados, você atrai proteção divina para sua própria vida, independente do seu signo. Lembre-se sempre, estamos todos conectados à mesma fonte divina. Alguns signos têm missões mais evidentes, como é o caso de Leão, mas cada um de nós é importante no grande plano espiritual. Cada um de nós tem dons únicos a oferecer. Cada um de nós pode ser instrumento de luz e transformação no mundo. A diferença está em reconhecer isso e viver de acordo com esse reconhecimento. Que você encontre sua própria conexão com o divino e viva a vida abençoada que é seu direito espiritual. Até o próximo vídeo.